O ministro Haddad está fazendo o que se esperava dele, né? Que é um governo de esquerda, que desperdiça muito, gastão. Paulo Guedes era liderado por uma pessoa que não tem capacidade de liderança. Governo que está com déficit fiscal, que está no negativo, que está numa farra fiscal, vai quebrar o país. Vamos judiar dos mais ricos, dos que produzem, vamos arrochar a economia com impostos. Nós vamos pagar um preço muito caro. Uma maioria na forma de desemprego, de frustração. Por que desemprego? Porque é a receita para uma reeleição no próximo mandato. O ministro Haddad está fazendo o que se esperava dele, né? Que é um governo de esquerda, que desperdiça muito, gastão. Não se espera algo diferente, né? A gente tem um contraste muito grande entre o ex-ministro Paulo Guedes, tecnicamente uma pessoa muito capacitada, banqueiro, né? E o histórico de banqueiros bem-sucedidos no Brasil é muito evidente. Vamos citar o Henrique Meirelles, vamos citar o Ilan Goldfein, que não foi ministro, mas foi presidente do Banco Central. Pessoas geniais que souberam conduzir o país em situações de extrema turbulência, né? O governo Lula, o que se colheu de positivo desse governo lá desde 2002, o mérito é todo de Henrique Meirelles. Paulo Guedes era liderado por uma pessoa que não tem capacidade de liderança. Bolsonaro é um líder de torcida, mas ele não é um líder para conduzir grandes decisões, ele não sabe se comunicar adequadamente. Ministro Haddad não tem a competência técnica, é liderado por alguém que já foi um grande líder. O Lula, apesar de tudo que fez de errado, apesar de todas as condenações desfeitas na vida dele, ele sabia conduzir a massa. Hoje passa muita vergonha. Então a gente sente que... Por que nós temos um cenário com estatísticas positivas? Vamos sair da briga de torcida, ou do risco de ser acusado aqui do crime de opinião. Vamos fazer uma comparação muito simples. Imagine duas famílias. Mesma renda, vivem na mesma região, casas lado a lado, mas uma família decide usar todos os recursos de crédito que tem. Vamos raspar o cheque especial, vamos pegar o crédito na cooperativa, no banco, e você vai ver essa família que está usando todo o crédito com mais festa, viajando mais, com carro novo. Te pergunto, qual família está melhor? Essa família que está raspando todo o crédito, que está abusando dos recursos, ou a família que é mais disciplinada, que está poupando, pensando no futuro, um carro mais modesto? Claro. No curto prazo, eu não consigo dizer quem está melhor. Eu consigo um retrato instantâneo de quem está colhendo frutos que talvez a maioria não saiba medir se são frutos sustentáveis. Nós sabemos que um governo que está com déficit fiscal, que está no negativo, que está numa farra fiscal, vai quebrar o país. Qual que é a estratégia de qualquer governo de esquerda? Brasil, exterior, nível federal, estadual, municipal. É a farra do gasto desproporcional. Vamos judiar dos mais ricos, dos que produzem, vamos arrochar a economia com impostos, porque ali é uma parcela menor da população para reclamar, mas a gente vai proporcionar para a grande massa da população uma festa. Chega uma hora que a festa não se sustenta, mas se sustentou por tempo suficiente até a próxima eleição. Então conseguimos garantir uma reeleição. É por isso que tradicionalmente, se olha o histórico, né, de alternância de poder de governos de esquerda e direita, geralmente a esquerda fica mais tempo no poder, e aí quando a população não aguenta mais, né, não tem mais como tolerar a irresponsabilidade, elege-se um radical de direita. Eu acho que o Brasil não teve boas opções para eleger um bom radical de direita que tivesse a capacidade de liderar para grandes transformações. Chegamos perto disso. Eu acho que o ministro Paulo Guedes chegou muito perto de conseguir uma continuidade, casa arrumada, reforma previdenciária, administrativa em andamento, um plano muito interessante de capitalizar a economia brasileira para os próximos 8, 12 anos, mas ele não tinha um líder capaz de se reeleger. Com isso se rasgou tudo que estava feito e partimos para a farra do boi, que é o que estamos vivendo hoje. Então, nós vamos pagar um preço muito caro. Esse preço virá para uma minoria na forma de impostos, virá para uma maioria na forma de desemprego, de frustração. Por que desemprego? Porque a partir do momento que a economia começa a travar, o investidor que monta empregos, que monta empresas, vai embora. Desface o empreendimento, desface a empresa, vai para um outro país, ou simplesmente vai colher os prejuízos de alguém que naufragou numa economia que perdeu o fôlego. A gente está indo nesse rumo, a gente deve ter 4 anos bem interessantes de governo Lula, seguidos de 4 anos bem frustrantes que vão conduzir a economia, o eleitor talvez a um governo de direita, não na próxima eleição, na que virá depois. Você acha que a esquerda se mantém ainda mais 4 anos depois do primeiro
desse atual mandato do Lula? Eu acho provável. A aprovação dele está caindo, mas o governo de esquerda é muito hábil em conseguir agradar aos pobres no curtíssimo prazo, né? Cria-se um benefício em cima da hora nas eleições ali e vai se conseguir garantir uma reeleição. Por quê? Porque vai ter um histórico positivo para contar. Ter dinheiro sobrando, ou usar o dinheiro que na verdade não está sobrando, mas que seria para o futuro, para decisões populistas, decisões de curto prazo, é a receita para uma reeleição no próximo mandato. Agora, eu vejo que o Lula, se ele vier com saúde, se tiver saúde para buscar uma reeleição, eu acho que ele até pode realmente se reeleger, né? Tem grandes chances, porque realmente ele é muito forte. Mas tem a questão da saúde, né? O Lula está com uma idade avançada, tem algumas doenças ali em torno da sua pessoa. Quem seria uma segunda liderança ali de esquerda que você enxerga, Cerbasi? E de direita, quem viria forte aí para fazer frente a uma esquerda? Não sei dizer quem seria uma liderança de esquerda, mas o Brasil elegeu a Dilma, né, que não era não chegar nem perto de ser uma líder, de ser referência, de ser influente. Ela era uma ministra até bem apagadinha do governo Lula e ela foi eleita em função do discurso dele. A direita bate cabeça há muito tempo. O que tem acontecido nas últimas eleições é que aparecem 2, 3 opções medianas, e em vez dessas opções se unirem, elas quebram voto ali. Elas criam celeumas, criam brigas que vão criar argumentos justamente para a esquerda abusar desses argumentos num segundo turno, e ali a direita perde força. Eu acho sinceramente que a receita para o Brasil não é um governo necessariamente de direita. Poderia ser um governo de esquerda, mas a receita para o Brasil é um governo com visão de longo prazo, investindo em educação, investindo em tecnologia. A gente não encontra isso nas opções que tem nos últimos anos. Não se prevê algo nesse sentido entre os nomes que nós temos para as próximas eleições. Então é aí que eu colocaria um ponto de atenção, o eleitor correr atrás de alternativas que tragam para o Brasil soluções de mais longo prazo, soluções que sejam mais perenes e não soluções que sejam para garantir o voto para a próxima eleição. Gustavo, o que você acha que falta? Porque o Brasil ele poderia ter muito mais investidores, né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, tem um número muito maior. O que falta para as pessoas no Brasil, de fato, investirem esse dinheiro? Ou, enfim, até poupar, porque a gente vê que pessoas, assim, que ganham um salário baixo, muitas vezes gastam mais até que pessoas que ganham melhor, né? Sim. Na verdade, falta... Eu vou parecer repetitivo, mas falta educação, porque as lições aplicadas pela maioria, que são lições que não conduzem ao sucesso, são lições que hoje modelam uma estatística de que 78% dos brasileiros estão endividados, né? Então, se a maioria está endividada, é porque as lições que a maioria coloca em prática não funcionam. Quais são essas lições? São lições de usar tranquilamente toda a linha de crédito à disposição, lições de pouca responsabilidade com o orçamento doméstico, lições de enxergar o dinheiro apenas para soluções de curto prazo. Um exemplo bem fácil de entender: quando o jovem começa a ganhar dinheiro, ele é estimulado por quem está em volta dele, colegas de trabalho, chefes, enfim, é estimulado por adotar um padrão de vida que o dinheiro pode pagar. E, basicamente, por mais que ele analise, né, o papo que a gente tem aqui, um blog ou outro, às vezes ele lê um livro e fala, não, eu vou ser responsável pelo meu dinheiro, tenta montar um orçamento organizado. Ele só tem uma visão de curto prazo, ele não está acostumado a estrategicamente pensar no longo prazo. Então o orçamento dele vai ter o quê? Vai ter moradia, não importa se é própria alugada, se é dividida, se é co-living, um gasto com a moradia, um gasto com transporte, talvez um gasto com educação, talvez um gasto com saúde e alimentação, saúde em geral. O que falta nesse orçamento? Falta esse jovem perceber que ao longo de um ano acontecem fatos que normalmente o orçamento mensal não prevê. Exato, imprevistos. Ele vai chegar ao carnaval, ele quer gastar um dinheiro com abadá, ele quer estar numa festa, são 3, 4 dias ali que ele quer celebrar, né? Vai chegar o aniversário dos 2, 3 irmãos, da mãe, aquele mês que todo mundo faz aniversário na família, ele vai querer gastar um pouco mais. Geralmente isso não está no orçamento. Então, os argumentos, né? Não vou nem usar a palavra desculpa, os argumentos de quem não consegue se manter no equilíbrio, os argumentos de quem não consegue investir, são irracionais. Por exemplo, você fala, eu pensei que ia poupar, mas esse ano eu viajei. Mas você achou que você ia só trabalhar e pagar contas? Você não achou que você ia tirar férias? Você não achou que ia curtir um pouco a vida? Esse ano eu gastei com o show da minha banda favorita, fui num festival. Puxa, mas você tá trabalhando para quê? Então,
falta uma visão mais de longo prazo, falta uma visão estratégica, e somada a essa ingenuidade, que é fruto da falta de educação, nós temos uma educação muito competente em quem vende. E geralmente quem vende não vende a coisa certa. Tem muita gente fazendo coisa errada na hora de oferecer soluções. Então vamos lá. O mercado de fintechs, de bancos de investimento, de corretoras cresceu muito. Mérito deles, mérito do conhecimento, do investimento, de pessoas muito habilidosas, capacitadas. Só que à medida que crescem esses mercados e, puxa, atendemos o que seria o nosso nicho, vamos expandir para um nicho maior, quem faz o trabalho de formiguinha para ampliar o mercado vai tentar impactar pessoas que não têm perfil para aquele tipo de investimento. Então não adianta eu ensinar investimento em ações para quem não tem uma reserva de emergências. Não adianta eu ensinar investimento em cripto para pessoa que, por exemplo, não tem a menor ideia sobre tecnologia, segurança, ou cuidado sem ter com uma senha, com a wallet. São muitos os casos de pessoas que acham que estão investindo e caem em golpes, ou acham que estão investindo corretamente e entram num perfil de investimento que não é o adequado. Então a pessoa comprou uma carteira de fundos imobiliários, de ações, de cripto, de qualquer coisa, bem fundamentada, bem orientada, bem diversificada, mas primeira dor de barriga do mercado, primeira chacoalhada, a pessoa, mas estou perdendo dinheiro. E vai vender com prejuízo. Vai nutrir os tubarões ali que precisam das sardinhas ingênuas, que não sabem investir, que não sabem lidar com o sobe e desce do mercado, não sabem entender a hora da perda é a hora de comprar mais. Isso vai fazendo com que muita gente que entre no mercado, quando eu falo no mercado, não é um mercado específico só de ações, mas em qualquer mercado, muita gente degusta o mercado, experimenta por um certo tempo, se frustra, ou porque investiu com perfil errado, ou porque queria um resultado rápido e o seu orçamento doméstico pediu, para um resgate antes da hora. E essa pessoa, quando sai, ela sai alardeando que caiu numa armadilha, que fulano me enganou, que aquela empresa não é séria. Então tem muitas empresas sérias hoje que são bombardeadas por argumentos frustrados de pessoas que investiram errado. Por quê? O comercial dessas empresas convenceu as pessoas de perfil errado a investir. Então, um número bem interessante, aquele milhão, são pouco mais de 5 milhões de CPFs hoje que investem na bolsa, se não me engano. Raimundo Magliano, filho, lá em 2002, quando escreveu o primeiro livro, colocava como meta da então Bovespa, que o número de CPFs negociando na bolsa chegasse a 5 milhões lá por volta de 2008. Por que não chegou? Sinceramente, eu acho que nós talvez chegamos nesse número. Só que ele nunca passou efetivamente de 700, 800 mil, porque era muita gente que entrava e saía. Eram clubes de investimentos, eram os primeiros investimentos lá, os primeiros investidores que iam para aquelas palestrinhas da XP Investimentos. E aí, como é que é? Tô aprendendo. Só que eram seduzidos para investir com uma visão de curto prazo. Então você vê a XP, o quanto ela cresceu nessas 2 décadas de existência dela, a quantidade de pessoas que entraram e saíram, talvez foi muito superior a 5 milhões. E aí, na verdade, não saber reter o cliente, não saber adequar o investimento ao perfil, está nos custando o preço de termos poucos investidores. Eu acredito que nós estamos mudando isso agora. Nós estamos vivendo no Brasil uma fase interessante, riquíssima, que os Estados Unidos viveram há 15, 20 anos atrás, que foi aquele momento em que o boom dos consultores de investimentos, dos agentes autônomos, chegou numa certa saturação, quando Fidelity, Charles Schwab, lá entre década de 70 e 80, começaram a incentivar o investimento em renda variável. Foi mais ou menos o que a XP fez no Brasil por volta do ano 2000 e trouxe a concorrência junto. Criou-se a panaceia, a impressão de que o futuro do americano vai ser renda variável. Aí, com muita gente concorrendo na praça, com muita análise fundamentalista ali competindo pelo mesmo cliente, o que aconteceu é que as recomendações começaram a ficar muito parecidas. As empresas tiveram volume, aí o perfil conservador na instituição A era parecido com a instituição B, então todo mundo ganhava lá 4% ao ano, o moderado todo mundo ganhava 6% ao ano, o arrojado todo mundo ganhava 8%. Então qual passou a ser a função do assessor de investimentos? Praticamente encontrar a pessoa e oferecer, porque o produto já era conhecido. O que cresceu a partir de então? Cresceu o trabalho do planejador financeiro, que é justamente quem individualiza, quem olha para você, Carol, olha para você, André, e vê 2 pessoas diferentes. Não, são irmãos, mas não quero saber se é conservador, moderado, arrojado. Eu quero saber quantos anos você tem, se tem filho, se não tem, se tem alguma histórico de doença na família, se os seus sonhos são ambiciosos, se não são, você está feliz com a vida que tem seguro, não tem. Então, quando
vai se montar um plano e montar uma carteira de investimentos, vocês podem ter a mesma idade, o mesmo histórico, a mesma formação, e um ter a carteira de investimentos completamente diferente do outro, porque são necessidades diferentes. A gente já está engatinhando nesse processo no Brasil. Eu acredito que a profissão do futuro é a profissão do planejador financeiro no nosso mercado financeiro. Ainda a profissão de consultor de investimentos tem muito a crescer, a colher frutos, mas o Brasil, em termos de mercado de investimento, vai amadurecer bastante quando as pessoas procurarem um estrategista que vai mostrar onde elas estão errando, e esse estrategista vai falar: passo número 1, reserva de emergências; passo número 2, um projeto para renda futura; passo número 3, diferentes sonhos, diferentes investimentos, diferentes níveis de risco. Conservador, moderado, arrojado, de acordo com o sonho que você tem. E aí as pessoas vão começar a usar os investimentos conectados com seus sonhos. E eu acredito que vai mudar completamente a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Hoje, a maioria das pessoas que investem acham que estão fazendo uma aposta. E aí, você acredita no Bitcoin? E aí, você acredita no fundo imobiliário A, B ou C? Não é questão de acreditar. Me mostra os fundamentos. Vamos ver como é que está aqui a evolução do mercado, como é que estão os planos para o uso desse ativo no futuro. Essa conversa ainda é muito imatura no Brasil. Eu participei durante muitos anos, mais de 10 anos seguidos, de um grande evento chamado World Money Show nos Estados Unidos. Ainda existe, se você digitar lá Money Show, tem vários eventos acontecendo ao longo de todos os Estados Unidos. O World Money Show que acontecia em Orlando, porque tinha mais empresas internacionais. E o que me chamava mais atenção nesse evento não eram as recomendações de investimento, porque ali eles faziam o evento mais para vender planos de recomendação, né, de carteiras recomendadas. Mas me chamava a atenção as perguntas que os investidores faziam. Eles não queriam saber qual era o melhor investimento. Eles não queriam saber qual era a tendência da economia. Eles já sabiam aquilo. Eles recebiam análises das agências que eles assinavam. O que eles queriam saber é como que aquela notícia que alguém estava falando no palco seria percebida em um país como o Brasil, por exemplo, que tinha muita gente começando a investir. Eles queriam saber o que queria provocar um efeito manada no ativo A, B ou C, para eles poderem comprar aquele ativo antes de valorizar, sabendo que talvez não tivesse muito fundamento, mas estavam preocupados no comportamento do investidor, não tanto no fundamento do ativo, porque eles já dominavam o fundamento do ativo. Então anos-luz à frente do comportamento do investidor hoje. Nós estamos talvez navegando em mares turbulentos para chegar nessa realidade daqui a um tempo. Vai um tempo para a gente amadurecer e aprender um pouco mais.